Falando mais um pouquinho aqui sobre jogos, a gente decidiu falar sobre os jogos com as melhores políticas. Tempo de política vindo aí, né? Votação e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E jogos também, porque é o que a gente ama aqui. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV em Cores. Começando já pedindo aquele like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E é muito importante também apertar o sininho, que é com ele que vocês recebem a notificação quando sair vídeo novo aqui no canal. A gente também tá nas redes sociais, Instagram principalmente, a gente pode dar like nas nossas fotos lá. A gente também tá no Twitter, no Facebook, procura a gente lá, pode mandar muito amor. Vamos lá. Vamos lá. Começando com o meu RPG de fantasia favorito, Dragon Age Inquisition. Que a história toda, você é um personagem que foi escolhido. E as suas ações influenciam muito de como a história vai seguir. Você pode seguir o lado dos magos, você pode seguir o lado dos templários, e isso faz diferença na sua construção do jogo. E assim como os seus personagens que você leva com você. Você entra num reino que já tem reis, que já tem duquesa, que tem uma monarquia, e você vira um terceiro poder. E eu acho a mecânica muito boa porque ela trabalha como um espetáculo junto com o jogo. A maioria dos RPGs tem política, mas nem sempre a política é trabalhada de uma forma boa, assim. No Dragon Age eu sinto que é vital. As coisas para andarem você tem que ter uma política ali. Você tem que reconhecer que a política é importante, que você vai ter que fazer jogos, que você vai ter que escolher em que poder você vai usar. E isso eu acho muito legal. Porque por mais que você jogue o RPG, às vezes você não é obrigado a seguir essas regras. Mas esse exclusivamente fala, não, a gente vai ensinar vocês a mexer um pouquinho os peões. Eu vou falar um pouquinho de Fallout, você também joga Fallout, só que eu acho a política de Fallout muito interessante porque, num geral, ela não tem política. Sim. Mas eu acho muito interessante o Fallout porque ele é um dos poucos jogos que trata a guerra como a guerra realmente é. Porque eu geralmente vejo jogos tratando guerra como algo pra você sair vitorioso, Sim, pra você ter orgulho, pra você criar um nome e tal. Fallout é exatamente o oposto. Uma sociedade foi acabada por conta de bombas nucleares e não existe mais nada. E você vê todo mundo tá ferrado, todo mundo tá com fome, todo mundo tá fudido, todo mundo tá doente. E as pessoas estão tentando viver numa anarquia bizarra. E eu acho muito interessante como é que o ser humano ele é muito adaptável. Fallout é uma saga que tem inúmeros jogos, mas cada conto é muito interessante. Sim. Tipo, cada narrativa é muito válida e você fica querendo saber um pouco mais. Só que eu acho que o diferencial de Fallout em todos os jogos assim, de política que existem atualmente é isso. Tipo, ele faz uma crítica à guerra. sim. E é uma guerra atual, é uma guerra que existe. Tipo, tantos países aí que tem arma nuclear e tal, e tá uma apontada ali pro outro. O que aconteceria se chegassem e soltassem isso? Também tem a coisa da Valtech, que é uma empresa bizarra. Nossa, o Fallout 4 joga na sua cara o quão bizarro assim, o capitalismo é na guerra. Humano, experimento psicológico, é bizarro. E é amedrontador, mas também é interessante porque você vê que o personagem ainda tem bondade ali nos personagens. Sim. A humanidade ainda tem como... Ela tenta se manter de alguma forma. Claro, tem pessoas ruins e tal. Só que eu gosto da perspectiva crua que Fallout tem. Eu tenho um coraçãozinho assim pra essa saga em especial. Ela é bem bacana. O queridinho da minha vida inteira vai ser sempre Zelda. E eu acho muito interessante porque Zelda tentaram agora fazer aquela coisa do tem uma cronologia, mas caguei. O importante pra mim é você sempre um herói escolhido e a Zelda é sempre a princesa ou o poder que foi levado pela deusa. E ela está sempre inserida num contexto onde ela é reconhecida como princesa. E eu acho isso muito interessante porque ela acaba tendo muito mais espaço do que uma princesa qualquer. Tipo, pra quem jogou Mario a vida inteira, você só tinha que salvar a Peach. Mas quando você joga Zelda, você tem que salvar a Zelda porque a Zelda é importante pra você. A Zelda, ela tem um papel. Ela tem um papel e ela é sua amiga. A Peach bem a mal, Peach só é bonita. Não, ela tem que ser... Ela é donzela, ela tem que ser salva em defesa. Em Zelda, todo Zelda que você jogar, ele tem uma história inserida. E a questão política é sempre muito forte porque a Zelda é uma princesa. E a relação das crenças e também das raças é muito interessante, porque tem as raças da água, tem as raças do ar. E é muito interessante como todas elas conversam entre si. E uma mitologia incrível, assim. Zelda tem uma das mitologias mais profundas que eu já joguei. E tem, sei lá, 30 jogos. Eu não sou nintendista, assim, eu não gosto tanto, mas eu sei que a história, assim, de Zelda é bem complexa, é bem interessante. Eu acho interessante o conceito. Ela é cíclica, mas ela ao mesmo tempo ela não é contínua. E eu acho isso uma das coisas mais incríveis. Pra terminar aqui o vídeo, eu vou falar de um outro jogo que a gente jogou junto, que foi Horizon Zero Dawn, que eu já acho maravilhoso o conceito de pós-apocalipse.
cataclisma lá, teve uma coisa bizarra, um apocalipse, mas a humanidade ela já está voltando à velha forma, ela tá tendo já civilização e tal. Aconteceu. Só que é isso, tipo, a gente não vê o apocalipse, a gente vê o pós-pós, quando a humanidade já tá começando a ficar mais tranquila e tal. E tem dinos de metal atacando você. Tem esse pequeno detalhe de robôs, dinossauros, assim, estarem atacando você, e de um tempo pra cá eles começaram a ficar muito mais agressivos e a gente não sabe por quê. Só que a questão, eu acho que é muito interessante, é como é que a política do jogo, daquele mundo, trata também o nosso tempo. O nosso tempo. Porque pra eles foram, tipo, milhares de anos atrás, então, tipo, eles veem um relógio, eles acham que são uma relíquia. Eles veem um tablet. Xícara. Eles veem um tablet assim e falam, nossa, é um espelho que representava muitas coisas, tipo, pra gente é muito engraçado ver como é que é tratado. Porque, assim, muito provavelmente em alguns níveis a gente faz isso com civilizações antigas. Tipo, quando a gente vê uma escrita e fala, nossa, deve ser muito profundo. Aí você descobre que a escrita é tipo, nossa, essa parede é grande. É uma lista de compras, sabe? É uma coisa bizarra. Só que é muito legal isso, ver como é que é tratada a nossa realidade atual, mas também é interessante como é que eles... religião ainda existe, como é que o ser humano ele precisa acreditar em algo superior para ter um propósito. É um jogo maravilhoso por si só que o lore dele, a história, a mitologia dele é incrível. Então, caso você não tenha jogado, super recomendo Horizon. Bem, pessoal, por hoje é isso. Agora a gente quer saber de vocês quais políticas de jogos vocês acham incrível. Se vocês concordam com alguma das nossas, se vocês acharam que as nossas eram muito ruins escolhas. Não esquece de assistir outros vídeos aqui do canal, dá like nesse vídeo e a gente se vê na próxima, gente. Tchau, tchau.